o que é essa avenida, que é a avenida, uma das avenidas principais do centro de Fortaleza, a Avenida Dom Manuel, tem a ver com feminismo, Red Pill, MGTOW, celibato involuntário. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Parece difícil, mas nós vamos destrinchar esse assunto. Eu vou colocar, aqui tem bastante barulho, vocês devem estar ouvindo uma barulheira danada. Estamos aqui no trânsito de uma cidade com ruas e com casas abandonadas, caindo aos pedaços, em ruínas. E o que isso tem a ver com o assunto desse canal é o que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou colocar a câmera aqui para o outro lado, porque senão eu vou cair, certamente eu vou tropeçar, porque a calçada ela é irregular. Primeiro eu gostaria de me apresentar, sou Renô Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou PhD, mestre em administração, professor, engenheiro mecânico, com mais de 20 anos de experiência na área de auditoria interna, com várias pós-graduações, MBAs, livros publicados, artigos, participação em congressos nacionais e internacionais. Então, voltando ao assunto, como essa avenida, o que essa avenida tem a ver com o movimento Red Pill, MGTOW, feminismo, com a questão do celibato involuntário e outros assuntos da modernidade. Então eu vou virar a câmera aqui, porque senão eu posso tropeçar. Então vamos dar uma observada aqui na avenida, né, a Avenida Dom Manuel, em Fortaleza. É um dos pontos, né, é um dos ramos, das ramificações principais da cidade, passa pelo centro. Aqui à minha esquerda é o centro e para o outro lado é a aldeota. Nós podemos perceber aqui muitas casas, muitos lotes, né, pichado, a rua toda pichada, aquele terreno ali para alugar, aquela casa fechada, olha, 3 casas fechadas, ó, já com tijolo, ó, fechadas com tijolo. E aqui na avenida a gente vai encontrar muitas casas nessa situação. Uma situação de abandono, uma situação de decadência do bairro, uma avenida que outrora foi muito movimentada, hoje, olha, outro sobrado ali abandonado. Tem várias casas abandonadas, aqui ó, mais 3, 4 casas em sequência. E o que isso tem a ver com 5 casas, ó, todas fechadas, aqui numa das avenidas principais de Fortaleza. As pessoas estão abandonando as áreas centrais de Fortaleza e indo para o Aquiraz, Eusébio, áreas periféricas. Muitas vezes porque, ó, mais aqui o quarteirão quase todo aqui, metade é de casas fechadas, abandonadas, em ruínas. O que acontece, né? As pessoas vão buscar outros lugares porque muitas vezes a configuração do terreno é obsoleta. A pessoa quer fazer uma casa do seu jeito, quer fugir da violência, quer ter uma sensação de segurança. Opa, tudo bem? Aqui me passando numa oficina. Vou falar mais adiante dessa questão das oficinas também. Não é o que vocês estão pensando, é outra coisa. E o que nós temos, né? As pessoas vão migrando para as áreas periféricas e vão deixando o centro abandonado e desvalorizado. E o que isso tem a ver com o assunto desse canal, né? É a relação entre a configuração urbana, particularmente de Fortaleza, a gente pode ver isso em outras capitais, e fenômenos, né, do homem solteiro, da mulher solteira também, movimentos feministas, masculinistas, incluindo a própria Red Pill, MGTOW, e toda uma mudança, né, uma reconfiguração urbana provocada por mudanças na sociedade.
Então veja que as mudanças no comportamento social, nas relações, nas dinâmicas dos relacionamentos, como veremos, elas provocam mudanças na reconfiguração urbana, o abandono dos grandes centros. Você tinha uma casa que era voltada para a rua, né? Ela não tinha muro, a pessoa abria a porta e ia para a rua direto. Então um espaço urbano muito ligado ao espaço doméstico. Você não tinha uma separação muito nítida entre o que era dentro e fora da casa. Muitas vezes as pessoas ficavam na janela, as pessoas colocavam a cadeira na calçada, as pessoas falavam com os vizinhos, né? O espaço urbano era muito misto. Você tinha, isso aqui é uma casa já dos anos 50, ó, você já tem um recuo da casa, e que é diferente da casa da configuração do início do século, que não tem esse recuo, em que a casa ela é mais voltada para o ambiente externo. Então a porta da casa ela não tem você não tem uma separação entre o privado e o doméstico e o espaço da rua. A porta da casa já é direto para a rua. Abriu, já foi para a rua. Hoje em dia, o que acontece? A pessoa abre a porta, sai da sala e não vai para a rua. A pessoa vai para um jardim, vai para a garagem, e depois da garagem, a pessoa abre o portão do seu condomínio privado, transita pela rua privada do condomínio privado, vai até a guarita privada do seu condomínio privado. O condomínio é todo cercado por muros altíssimos, com vigilância, segurança, e a pessoa sai, né, finalmente vai para uma rua que não tem ninguém, não tem comércio, não tem pessoas transitando, e ele vai obrigatoriamente de carro até a padaria, o trabalho, para onde for que ele tiver de ir. Então veja como os tempos mudaram, mas não só os tempos mudaram, a configuração urbana dos espaços também se modificou, implicando na desvalorização de áreas centrais e a valorização das áreas periféricas. E o que isso tem a ver com o celibato involuntário, com a solidão? Vocês vão percebendo que tudo tem muito a ver uma coisa com a outra. O que isso tem a ver com as pessoas estarem mais solitárias, com menos amigos, com menos conexões? As pessoas não estão se casando mais. Olha só a degradação dessa avenida. A gente já passou aqui, já viu vários prédios abandonados, pichados, deteriorados, etc. É uma coisa assim, um sinal de decadência. Deixa eu passar aqui, esse rapaz está fazendo serviço aqui, fazendo barulho. O que tem a ver, né? Tem tudo a ver, né, que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então nós vemos que entre o século XIX e começo do século XX, né, que é a configuração, o padrão urbano da maioria dessas áreas centrais, dessas grandes cidades, principalmente do Nordeste, do Sudeste também, a vida pública ela fluía livremente. Os homens tinham os espaços públicos, né, todos disponíveis para eles, para as mulheres, mas a troca masculina nos espaços públicos e feminina também era muito grande, né? As pessoas eram mais próximas, as pessoas tinham mais contatos, tudo era mais fácil, era mais facilitado, o contato físico acontecia de uma forma muito, muito intensa. Então eu estou andando na rua, o cara olhou aqui para a câmera e já falou comigo. Então, quer dizer, isso vai a configuração urbana vai facilitando a interação ou não das pessoas no ambiente. Então, espaços, né? Aqui tem um barzinho, aqui esses espaços como cafés, oficinas, tabacarias e outros espaços eram aqueles espaços do homem,
Porque o homem precisa ter o seu espaço, precisa ter o seu tempo e espaço reservado com outros homens para falar besteira, para trocar ideias, para rir, para contar piada, para falar putaria, né? Tudo isso faz parte. O homem vai se apoiando no outro por meio dessas interações. Então tudo isso, né? Você tinha banca de jornal, está desaparecendo também, ainda tem aqui, posto de gasolina, oficina, tabacaria, bares, tudo isso eram espaços que os homens utilizavam para interagir, para conversar, para se encontrar. Então você tinha as praças, que era o lugar dos encontros, né? Aqui a praça da... como é que é, meu Deus? Esqueci. Aqui é em frente ao Dragão do Mar. Ali tem o Teatro do Círculo Operário. No fundo tem a Catedral da Sé. Estamos aqui bem no centro de Fortaleza. Aqui é uma imagem aqui de Nossa Senhora. E vamos aqui seguindo. Então as pessoas tinham esses espaços de convivência e eram, né, bem acolhidas. Isso foi observado por Richard Sennett numa obra publicada em 1993, a obra intitulada O Declínio do Homem Público. Na maioria dos centros, né, ocorreu o processo que chama gentrificação, ou seja, o lugar ficou muito caro e foi expulsando os locais, os nativos, coisa que parece não ter acontecido aqui. Aqui foi o contrário, aqui é na região central há um processo de decadência e esses espaços de convivência eles foram sendo substituídos pelos shopping centers, pelos condomínios fechados, que são, em sua essência, espaços domesticados, espaços higienizados, espaços feminilizados, como observa a Beatriz Sarlo em 2001 ao tratar das cidades latino-americanas. Contribui justamente para o sentimento de deslocamento do homem comum, o homem médio, sobretudo aquele da classe média baixa. E aí eu vou falar da fuga do centro e do movimento Red Pill, do movimento MGTOW, dos incels, que provoca um sentimento de isolamento, ressentimento, por que não dizer, e reconstrução, né, e deslocamento da identidade. Por tudo que eu falei, o homem solteiro, moderno, eita, aqui tem muita moto, aqui é meio selvagem, então você não pode brincar muito não. Então o homem hoje em dia ele não tem espaço, né? Ele não tem mais espaço nas suas estruturas urbanas, tradicionais, familiares. Os papéis profissionais estão colapsando, as profissões estão colapsando também por conta da revolução tecnológica e etc. E claro, esse movimento gregário de reunião das pessoas, dos homens, que deveria ocorrer no espaço público, está migrando para o digital. Então, o Red Pill, o MGTOW, os incels e outros movimentos masculinos, eles estão florescendo em meios digitais, substituindo esse espaço urbano, o espaço físico, por um espaço virtual, conforme observou Angela Nagli em sua obra, em que nós vamos colocar as referências aqui embaixo. Então a cidade que antes acolhia, era o palco da realização, das conversas, da conquista, da circulação, hoje em dia se apresenta para o homem como algo hostil, algo agressivo, algo contrário ao homem, um espaço anti-homem, um espaço feminilizado, vigiado e regulamentado, totalmente vigiado e regulamentado e
vamos dizer assim, como é que se diz? Gourmetizado. Gourmetizado era a palavra que eu queria. Gourmetizado. Então esse homem, ele abandona a cidade, ou se esconde dessa cidade, que estamos no Centro Cultural Dragão do Mar, e vai criar esses espaços, né, de resistência dentro da bolha digital, seja adotando o celibato voluntário, o MGTOW, ou seja, ou o involuntário, para tentar se proteger dessa agressividade, desse movimento contra ele. De outra parte, nós falamos da reconfiguração urbana e a infantilização do espaço do masculino também. A conversão de centros urbanos, as cidades, elas se tornaram polos de lazer, de consumo, espaços gourmetizados, espaços tipo boutique, que cria um ambiente mais feminino e expulsa, principalmente afugenta, principalmente o homem solteiro pobre, que é muitas vezes associado à marginalidade, à vagabundagem, a riscos ou à masculinidade tóxica. Como descreve Miley Davis em Cidade de Quartzo, essa cidade moderna ela vai se blindando, ela vai se protegendo contra os corpos masculinos que são considerados como hostis, como desviantes, principalmente aquelas pessoas que estão mais à margem da sociedade. Então essa reorganização urbana, ela vai criando uma pressão social onde o homem comum não é adaptado, que não está adaptado ao modelo do homem domado de condomínio, que é o pacato cidadão, pai de pet, comedor de fundi, ele se sente um intruso. Essa aqui é a rua José Avelino, onde tem uma feira aqui. Então esses movimentos Red Pill, MGTOW, outros movimentos masculinos, atuam como uma reação, despertar contra toda essa coisa, toda essa situação causada por vários fatores e intensificada pela essa agressividade do ambiente urbano em que o homem não se encontra mais e ele é obrigado a ficar em casa. Por que o homem não sai de casa? Por que o homem vai jogar videogame? Porque ele não tem mais o espaço que ele tinha na cidade para ele. Ele é hostilizado porque você tem um espaço extremamente consumista e gourmetizado. Então a fuga da cidade do homem pelo homem solteiro, seja para áreas mais periféricas, seja para dentro do quarto ou para espaços digitais, ela representa também um reflexo da crise da própria urbanização, da própria cidade, que não está se adaptando a esse homem, está feminilizando os espaços urbanos modernos. E nós estamos aqui no Centro Dragão do Mar. Esse centro está passando por reformas, eu não sei onde é que eu vou sair. Eu entrei aqui e eu acho que ele está desobstruído aqui a saída. Então é isso, gente. Na verdade, essa reconfiguração dos espaços urbanos, ela não é neutra, ela é elitizada, ela é excludente, ela é defensiva, ela é gourmetizadora, consumista, feita, guiada para o consumo, guiada para hostilidade, para se defender do outro e para separar, para segregar. E claro, isso se reflete nas pessoas. As pessoas passam a ser menos gregárias, a ser menos colaborativas, a interagirem menos, e isso vai criando uma série de problemas, que é o que nós estamos enfrentando hoje, que é a polarização, que é a radicalização, que é a separação das pessoas
em pequenos grupos, em diferentes temáticas e ideologias. É isso, gente. Obrigado por assistir. Se você gostou, compartilhe, curta, comente. Um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.